Você está no canal Leitura Behaviorista e ouvirá agora o áudio do livro O Comportamento Verbal, de Skinner. Antes de iniciar, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos áudios. Recomendamos que tenham material em mãos para acompanhar. Boa leitura! Capítulo 1. Uma análise funcional do comportamento verbal. Os homens agem sobre o mundo, modificam-no, e por sua vez são modificados pelas consequências de sua ação. Alguns processos que o organismo humano compartilha com outras espécies alteram o comportamento para que ele obtenha um intercâmbio mais útil e mais seguro em determinado meio ambiente. Uma vez estabelecido um comportamento apropriado, suas consequências agem através de processos semelhantes para permanecerem ativas. Se por acaso o meio se modifica, formas antigas de comportamento desaparecem, enquanto novas consequências produzem novas formas. O comportamento altera o meio através de ações mecânicas, e suas propriedades ou dimensões se relacionam frequentemente, de uma forma simples, com os efeitos produzidos. Quando um homem caminha em direção a um objeto, ele se vê mais próximo deste. Quando procura alcançá-lo, é provável que se siga um contato físico. Se ele o segura, levanta, empurra ou puxa, o objeto costuma mudar de posição, de acordo com as direções apropriadas. Tudo isso decorre de simples princípios geométricos e mecânicos. Muitas vezes, porém, um homem age apenas indiretamente sobre o meio do qual emergem as consequências últimas de seu comportamento. Seu primeiro efeito é sobre outros homens. Um homem sedento, por exemplo, em vez de dirigir-se a uma fonte, pode simplesmente pedir um copo d'água, e pode produzir um comportamento constituído por certo padrão sonoro, o qual por sua vez induz alguém a lhe dar um copo d'água. Os sons em si mesmos são facilmente descritíveis em termos físicos, mas o copo de água só chega ao falante como consequência de uma série complexa de acontecimentos que incluem o comportamento de um ouvinte. A consequência última, o recebimento de água, não mantém qualquer relação geométrica ou mecânica com a forma do comportamento de pedir água. Na verdade, é característico deste comportamento o fato de ele ser impotente contra o mundo físico. Raramente nossos gritos derrubam as muralhas de Jericó, ou somos bem-sucedidos ao ordenar ao sol para que não se mova ou para que as ondas se acalmem. Palavras não quebram ossos. As consequências de tal comportamento surgem por intermédio de uma série de acontecimentos não menos físicos ou inevitáveis que as ações mecânicas, mas bem mais difíceis de descrever. Os comportamentos que só são eficientes através da mediação de outras pessoas possuem tantas propriedades topográficas distintas que se justifica um tratamento especial e, até mesmo, se exige tal tratamento. Problemas colocados por esse modo especial de ação usualmente são atribuídos ao campo da linguagem ou da fala. Infelizmente, o termo fala destaca o comportamento vocal e dificilmente pode ser aplicado a situações em que a pessoa mediadora é afetada de forma visual, como ao escrever um bilhete. A palavra linguagem está agora satisfatoriamente afastada de suas ligações originais com o comportamento vocal, mas por outro lado, acabou por se referir mais às práticas de uma comunidade linguística do que ao comportamento de um de seus membros. O adjetivo linguístico sofre das mesmas desvantagens. O termo comportamento verbal tem muitas vantagens, que lhe recomendam o uso. Sua sanção etimológica não é excessivamente poderosa,
mas destaca o falante individual, e, quer seja reconhecido ou não por quem o usa, especifica o comportamento modelado e mantido pelas consequências imediatas. Tem também a vantagem de ser relativamente pouco familiar aos modos tradicionais de explicação. Uma definição do comportamento verbal como comportamento reforçado pela mediação de outras pessoas precisa, como veremos, de maiores esclarecimentos. Além do mais, tal definição não nos diz muito sobre o comportamento do ouvinte. Mesmo que houvesse pouco comportamento verbal a considerar se alguém ainda não tivesse adquirido respostas especiais para os padrões de energia gerados pelo falante. Essa omissão pode ser justificada, pois o comportamento do ouvinte, ao servir de mediador para as consequências do comportamento do falante, não é necessariamente verbal em nenhum sentido especial. Na verdade, não podemos distingui-lo do comportamento em geral, e uma descrição adequada do comportamento verbal precisa cobrir apenas aqueles aspectos do comportamento do ouvinte, necessários para explicar o comportamento do falante. O comportamento do falante e do ouvinte juntos compõem aquilo que podemos chamar de episódio verbal total. Não há em tal episódio nada além do comportamento combinado de dois ou mais indivíduos. Nada emerge na unidade social. O falante pode ser estudado pressupondo-se um ouvinte, e o ouvinte pressupondo-se um falante. As descrições separadas que daí resultam esgotam o episódio do qual os dois participam. Seria loucura subestimar a dificuldade deste assunto, mas progressos recentes, obtidos pela análise do comportamento, permitem-nos abordá-lo com certo otimismo. Novas técnicas experimentais e novas formulações revelam um novo nível de ordem e de precisão. Os processos e as relações básicas que dão ao comportamento verbal suas características especiais são agora bastante bem compreendidas. Muito do trabalho experimental responsável por tal progresso foi realizado com outras espécies, mas os resultados revelaram-se surpreendentemente livres de restrições quanto às espécies. Trabalhos recentes revelaram que os métodos podem ser estendidos ao comportamento humano sem sérias modificações. Longe da possibilidade de extrapolar descobertas científicas específicas, essa formulação fornece uma nova abordagem, muito proveitosa do comportamento humano em geral e nos habilita a tratar mais eficazmente desta subdivisão chamada verbal. A compreensão do comportamento verbal é algo mais do que o uso de um vocabulário consistente, com o qual instâncias específicas podem ser descritas. Ela não deve ser confundida com a confirmação de qualquer grupo de princípios teóricos. Os critérios devem ser mais exigentes. O alcance de nossa compreensão do comportamento verbal numa análise causal deve ser avaliado pelo alcance das nossas previsões de ocorrência de casos específicos, eventualmente pela extensão de nossa capacidade de produzir ou controlar tais comportamentos mediante a alteração das condições em que ele ocorre. Na apresentação de tal objetivo, é salutar ter em mente certas tarefas específicas do planejamento. Como pode o professor estabelecer os repertórios verbais específicos, que constituem os principais produtos finais da educação? Como pode o terapeuta revelar o comportamento verbal latente numa entrevista terapêutica? Como pode o escritor evocar seu próprio comportamento verbal no ato da composição? Como pode o cientista, o matemático ou o lógico manipular seu comportamento verbal no pensamento produtivo? Problemas práticos desse tipo são, é claro, infindáveis.
Resolvê-los não é o alvo imediato de uma análise científica, mas eles estão subjacentes aos tipos de processos e relações que tal análise deve considerar. Formulações tradicionais. A ciência do comportamento não encontrou este campo desocupado. Sistemas altamente elaborados de termos para descrever o comportamento verbal já foram desenvolvidos. O vocabulário leigo é abundante. A retórica clássica, a gramática, a lógica, a metodologia científica, a linguística, a crítica literária, a patologia da fala, a semântica e muitas disciplinas contribuíram com termos técnicos e princípios. De maneira geral, porém, o assunto aqui considerado ainda não foi claramente identificado, nem métodos apropriados para seu estudo foram ainda projetados. A linguística, por exemplo, registrou e analisou os sons da fala, práticas semânticas e sintáticas. Mas comparações de línguas diferentes e o traçado das mudanças históricas assumiram precedência sobre o estudo do falante individual. A lógica, a matemática e a metodologia científica reconheceram as limitações que as práticas linguísticas impõem ao pensamento humano, mas de maneira geral satisfizeram-se com uma análise formal. De qualquer modo, elas não desenvolveram as técnicas necessárias para uma análise causal do comportamento do homem pensante. A retórica clássica foi responsável por um elaborado sistema de termos que descrevem as características das obras de arte literária, aplicáveis igualmente ao falar cotidiano. Ela também deu alguma atenção aos efeitos sobre o ouvinte. Mas as primeiras e precoces promessas de uma ciência do comportamento verbal nunca foram realizadas. A crítica literária moderna, excetuando-se algumas vezes o uso do vocabulário técnico da psicanálise, raramente vai além dos termos empregados por um leigo inteligente. Um ataque frontal eficiente, uma formulação apropriada a todos esses campos especiais, não emergiu sob os auspícios de nenhuma dessas disciplinas. Talvez esse fato seja responsável pelo surgimento da semântica como uma descrição geral do comportamento verbal. O estudo técnico do significado já estava sendo realizado como um campo periférico da linguística quando, em 1923, Ogden e Richards demonstraram a necessidade de uma ciência mais ampla do simbolismo. Esta deveria ser uma análise geral do processo linguístico aplicável a qualquer campo e não estar dominada por nenhum interesse especial. Foram feitas tentativas para levar a cabo tal recomendação, mas uma ciência adequada do comportamento verbal não foi obtida. Existem vários tipos correntes de semântica e elas representam os mesmos interesses especiais e empregam as mesmas técnicas especiais de até então. O método original de Ogden e Richards era filosófico com tendências psicológicas. Alguns dos sistemas mais rigorosos são francamente lógicos. Em linguística, a semântica continua a ser uma questão de como os significados são expressos e como se modificam. Alguns semanticistas lidam principalmente com o maquinário verbal da sociedade, particularmente a propaganda. Outros são essencialmente terapeutas que afirmam que muitos dos problemas do mundo são erros linguísticos. O uso corrente do termo semântica revela a necessidade de uma ciência do comportamento verbal que esteja divorciada de interesses especiais e que seja útil onde quer que a linguagem seja usada. Mas a ciência em si mesma não surgiu sob esta égide. A responsabilidade final caberá às ciências do comportamento e particularmente à psicologia. O que ocorre quando um homem fala ou responde a uma fala é claramente uma questão relativa ao comportamento humano, e portanto,
uma questão a ser respondida com os conceitos e técnicas da psicologia enquanto ciência experimental do comportamento. À primeira vista, isto não parece constituir uma questão particularmente difícil. Excetuando-se o aspecto relativo à simplicidade, o comportamento verbal tem muitas características favoráveis enquanto objeto de estudo. Sua observação costuma ser fácil; se não o fosse, ele seria ineficaz como comportamento verbal. Nunca houve falta de material. Os homens falam e ouvem muito. Os fatos são reais. Observadores cuidadosos geralmente concordarão acerca do que é dito em qualquer circunstância dada. E o desenvolvimento da prática arte de escrever proporcionou um sistema pronto de notação para o registro do comportamento verbal, o qual é mais conveniente e preciso do que qualquer outro disponível no campo não verbal. O que está faltando é um tratamento causal ou funcional satisfatório. Ao lado de outras disciplinas relacionadas com o comportamento verbal, a psicologia já rolou fatos e às vezes ordenou-os numa ordem conveniente. Mas nessa massa de material, ela não conseguiu ainda demonstrar as relações significativas que constituem o núcleo de uma descrição científica. Por razões que retrospectivamente não são muito difíceis de descobrir, ela foi levada a negligenciar alguns dos fatos necessários para uma análise funcional ou causal. Ela o fez porque o lugar de tais fatos vinha sendo ocupado por certas causas fictícias das quais a psicologia custou a se desembaraçar. Examinando mais de perto algumas dessas causas, podemos encontrar uma explicação para a demora do surgimento de uma ciência do comportamento verbal. Admite-se geralmente que para explicar o comportamento, ou qualquer um de seus aspectos, devemos atribuí-lo a fatos ocorridos no organismo. No campo do comportamento verbal, esta prática outrora foi representada pela doutrina da expressão das ideias. Entendia-se que uma locução se explicava por apresentar as ideias que expressava. Se o falante tivesse tido ideias diferentes, ele teria pronunciado palavras diferentes, ou as mesmas palavras numa ordenação diferente. Se sua locução era pouco comum, isto se dava porque suas ideias eram novas ou originais. Se ela parecia vazia, ele deveria ter sentido a falta de ideias ou ter sido incapaz de expressá-las em palavras. Se ele era incapaz de se manter em silêncio, era por causa da força de suas ideias. Se falava de forma hesitante, era porque suas ideias surgiam lentamente ou estavam mal organizadas. E assim por diante. Assim se explicavam todas as propriedades do comportamento verbal. Tal prática tem obviamente o mesmo alvo que a análise causal, mas não os mesmos resultados. A dificuldade reside no fato de que as ideias para cuja expressão os sons são pronunciados não podem ser observadas de forma independente. Se pedimos uma prova de sua existência, é provável que a reafirmemos com outras palavras, mas uma reafirmação não está mais próxima da ideia do que o enunciado original. A reafirmação mostra apenas que a ideia não se identifica com uma única expressão. De fato, frequentemente, ela é definida como algo comum a duas ou mais expressões. Mas nós não alcançaremos esse algo, mesmo que expressemos uma ideia de todas as maneiras concebíveis. Outra resposta comum é o apelo às imagens. Disse que a ideia é aquilo que passa pela mente do falante, aquilo que o falante vê, ouve e sente quando ele está tendo a ideia. Foram tentadas explorações dos processos mentais subjacentes ao comportamento verbal, pedindo-se aos pensantes para que descrevessem experiências dessa natureza. Mas apesar de alguns exemplos selecionados terem sido por vezes convincentes,
Apenas uma pequena parte das ideias expressas em palavras pode ser identificada com o tipo de acontecimento físico sobre o qual repousa a noção de imagem. Um livro sobre física é muito mais do que a descrição das imagens das mentes dos físicos. É óbvio, algo suspeito na facilidade com a qual descobrimos num conjunto de ideias precisamente aquelas propriedades necessárias para explicar o comportamento que as expressa. Nós, evidentemente, construímos as ideias à vontade, a partir do comportamento a ser explicado. Não há, é claro, uma verdadeira explicação. Quando dizemos que uma observação é confusa porque a ideia não é clara, parece que estamos falando acerca de dois níveis de observação, embora só exista de fato um único, e a observação que é confusa. Esta prática pode ter sido defensável quando as investigações acerca dos processos verbais eram filosóficas, e não científicas. E quando se pensava que uma ciência das ideias pudesse um dia ordenar melhor o assunto. Mas hoje o assunto é encarado de outra forma. É função de uma ficção explicativa mitigar a curiosidade e levar a investigação a um fim. A doutrina das ideias teve esse efeito na medida em que ela parecia transferir problemas importantes do comportamento verbal a uma psicologia de ideias. Os problemas pareciam, então, ir além do alcance das técnicas do estudante de linguagem ou pareciam ter se tomado excessivamente obscuros para qualquer estudo ulterior proveitoso. Talvez hoje em dia ninguém mais seja enganado por uma ideia, como uma ficção explicativa. Idiomas e expressões que parecem explicar o comportamento verbal em termos de ideias são tão comuns em nossa língua que é impossível evitá-las, mas elas podem ser pouco mais que figuras de retórica moribundas. A formulação básica, todavia, foi preservada. O sucessor imediato da ideia foi o significado, e o lugar deste último está correndo o risco de ser disputado por um recém-chegado, a informação. Todos esses termos têm o mesmo efeito, o de desencorajar uma análise funcional e o de copiar certas práticas inicialmente associadas com a doutrina das ideias. Uma consequência funesta é a crença de que a fala tem uma existência independente do comportamento do falante. As palavras são encaradas como ferramentas ou instrumentos, análogos a marcas, fichas ou bandeiras de sinalização que são, algumas vezes, empregadas para fins verbais. É verdade que o comportamento verbal comumente produz entidades objetivas. A gravação de uma fala, as palavras numa página, os sinais transmitidos por telefone ou telégrafo são registros produzidos pelo comportamento verbal. Como fatos objetivos, todos eles podem ser estudados, como já o foram ocasionalmente pela linguística, pela engenharia de comunicações, pela crítica literária e por outras disciplinas. Mas embora as propriedades formais dos registros das expressões vocais sejam interessantes, temos de preservar a distinção entre uma atividade e seus traços. Devemos, particularmente, evitar a formulação artificial do comportamento verbal, como uso de palavras. Não temos maiores razões para dizer que um homem usa a palavra água ao pedir para beber do que para dizer que ele usa um instrumento de alcance, ao pegar o copo oferecido. Nas artes, nos ofícios, nos esportes, especialmente onde a instrução é verbal, os atos às vezes são nomeados. Dizemos que um jogador de tênis usa um drop stroke ou que um nadador é campeão no estilo crawl. Mas provavelmente ninguém se enganará quando nos referimos a drop stroke e a crawl como coisas, mas as palavras são um assunto diferente.
Uma compreensão errônea tem sido comum e frequentemente desastrosa. Uma prática complementar tem sido a de atribuir uma existência independente aos significados. O significado, bem como a ideia, tem sido entendido como algo que é expresso ou comunicado por uma expressão vocal. Um significado explica a ocorrência de um conjunto particular de palavras com o sentido de que, se houvesse um significado diferente a ser expresso, um conjunto diferente de palavras teria sido empregado. Uma expressão vocal será afetada dependendo de o significado ser claro ou vago, e assim por diante. O conceito tem certas vantagens. Onde quer que ideias, assim como sentimentos e desejos que são também considerados como exprimíveis por palavras, devam estar no interior do organismo, há uma possibilidade promissora de que os significados possam ser mantidos do lado de fora da pele. Nesse sentido, eles são tão observáveis como qualquer parte física. Podemos nós, porém, identificar de uma forma objetiva o significado de uma locução? Um argumento promissor pode ser apresentado no caso de nomes próprios e de alguns substantivos comuns, verbos, adjetivos e advérbios. Palavras em relação às quais a doutrina das ideias dificilmente poderia ser sustentada por meio do apelo às imagens. Mas, e no caso de palavras como átomo, ou gen, ou menos um, ou espírito do tempo, nas quais entidades não verbais correspondentes não são facilmente discerníveis? E para palavras tais como, todavia, contudo, embora e ui, parece necessário procurar dentro do organismo a intenção, atitude ou sentimento do falante, ou qualquer outra condição psicológica. Mesmo palavras que parecem preencher um padrão semântico exteriorizado apresentam problemas. Pode ser verdade que os nomes próprios mantêm uma correspondência bionívoca com as coisas, supondo-se que cada coisa tenha seu nome próprio, mas o que dizer dos nomes comuns? Qual é o significado de gato? É um gato a totalidade física de todos os gatos, ou a classe de todos os gatos? Ou devemos nos abrir mão da ideia de gato? Mesmo no caso dos nomes próprios, a dificuldade permanece. Admitindo-se que haja um único homem chamado João. É o próprio João o significado de João? Certamente ele não é transmitido ou comunicado quando a palavra é usada. A existência de significados torna-se ainda mais duvidosa quando passamos das palavras para os conjuntos que dizem alguma coisa. O que é dito por uma sentença é algo mais que o significado das palavras que a compõem. As sentenças não se referem apenas às árvores, ao céu e à chuva. Elas dizem algo sobre eles. Este algo é às vezes chamado de proposição, que é um precursor algo mais respeitável da fala, mas muito semelhante à ideia, a qual, segundo a antiga doutrina, era considerada algo que era expresso pela própria sentença. Definir uma proposição como algo que pode ser dito em qualquer material, elas são feitas. O problema também não se resolve definindo-se uma proposição como todas as sentenças que têm o mesmo significado que outra sentença qualquer, uma vez que não podemos identificar uma sentença como membro dessa classe sem conhecer seu significado, ponto, no qual nos vemos enfrentando nossos problemas originais. Tem sido tentador buscar estabelecer uma existência separada para as palavras e os significados, pois com isso torna-se possível obter uma solução bastante elegante para certos problemas. As teorias do significado usualmente tratam de arranjos correspondentes de palavras e coisas, como as entidades linguísticas de um lado, podem corresponder às coisas ou fatos que constituem seu significado de outro lado,
E qual é a natureza da relação entre elas que chamamos de referência? Num primeiro relance, os dicionários parecem suportar as noções de tais arranjos. Mas os dicionários não fornecem significado, na melhor das hipóteses eles oferecem palavras que possuem o mesmo significado. O esquema semântico, tal como é concebido usualmente, tem propriedades interessantes. Os matemáticos, os lógicos e os teóricos da informação têm explorado amplamente os possíveis modos de correspondência. Por exemplo, em que medida podem as dimensões da coisa comunicada serem representadas nas dimensões do meio de comunicação? Mas falta mostrar que tal construção guarda uma semelhança próxima com os produtos das atividades linguísticas genuínas. De qualquer forma, tal prática negligencia propriedades importantes do comportamento original e levanta outros problemas. Não podemos com sucesso preencher um quadro de referência semântica recorrendo à intenção do falante, até que uma explicação psicológica satisfatória da intenção tenha sido dada. Se o significado conotativo deve suplementar uma denotação deficiente, é necessário um estudo do processo associativo. Quando alguns significados são classificados como emotivos, outro campo psicológico difícil e relativamente pouco desenvolvido é invadido. Todas essas tentativas constituem esforços para preservar a representação por meio da construção de categorias adicionais para palavras excepcionais. Elas constituem uma espécie de colcha de retalhos que conseguiu principalmente mostrar quão batida e gasta é a noção básica. Quando conseguimos fornecer o material suplementar necessário para esta representação do comportamento verbal, descobrimos que nossa tarefa foi proposta em termos embaraçosos, se não impossíveis. Os dados observáveis foram pré-esvaziados e o estudioso do comportamento viu-se a braços com processos mentais vagamente identificados. O desejo de explicar o significado é facilmente compreensível. Perguntamos: o que você quer dizer? Porque a resposta é frequentemente útil. O esclarecimento dos significados nesse sentido desempenha um importante papel em qualquer tipo de esforço intelectual. Para os fins do discurso efetivo, o método da paráfrase costuma ser suficiente. Podemos não precisar de referências extraverbais. Mas não se deve permitir que a explicação do comportamento verbal gere um sentido de explicação científica. Não se explica uma observação pelo simples fato de parafrasear o que ela significa. Indubitavelmente podemos definir ideias, significados, etc., de tal forma que eles poderiam se tomar cientificamente aceitáveis e até mesmo úteis na descrição do comportamento verbal. Mas tal esforço em conservar os termos tradicionais seria dispendioso. É a formulação geral que está errada. Nós procuramos as causas do comportamento que possuam um status científico aceitável e que, com sorte, possam vir a ser suscetíveis de medidas e de manipulação. Dizer que isto é tudo que se entende por ideias ou significados é deturpar a prática tradicional. Precisamos encontrar as relações funcionais que governam o comportamento verbal a ser explicado, chamar tais relações de expressão, ou comunicação. É correr o perigo de introduzir propriedades e fatos enganadores exteriores. A única solução é rejeitar a formulação tradicional do comportamento verbal em termos de significado. Uma nova formulação. A direção a ser tomada em outra alternativa dita a própria tarefa. Nossa primeira responsabilidade é simplesmente descritiva. Qual a topografia desta subdivisão do comportamento humano?
Uma vez respondida essa questão, pelo menos de forma preliminar, podemos avançar para o estágio da explicação. Que condições são relevantes para a ocorrência do comportamento? Quais são as variáveis das quais ele é função? Uma vez identificados tais fatores, podemos explicar as características dinâmicas do comportamento verbal dentro de um quadro apropriado ao comportamento humano como um todo. Ao mesmo tempo, precisamos considerar o comportamento do ouvinte. Relacionando-o com o comportamento do falante, completamos nossa explicação do episódio verbal. Mas isto é apenas o começo. Uma vez estabelecido um repertório do comportamento verbal, uma porção de novos problemas surgem da interação de suas partes. O comportamento verbal é usualmente o efeito de múltiplas causas. Variáveis separadas combinam-se para ampliar seu controle funcional, e novas formas de comportamento surgem da recombinação de velhos fragmentos. Tudo isso exerce influência sobre o ouvinte, cujo comportamento, por sua vez, exige análise. Outro grupo de problemas surge do fato, frequentemente apontado, de que um falante é também, normalmente, um ouvinte. Ele reage a seu próprio comportamento de várias maneiras importantes. Parte do que ele disse está sob o controle das outras partes de seu comportamento verbal. Referimos-nos a esta interação quando dizemos que o falante qualifica, ordena ou elabora seu comportamento no momento em que ele é produzido. A mera emissão de respostas constitui uma descrição incompleta quando o comportamento é composto. Outra consequência do fato de que o falante também é um ouvinte e que o comportamento do ouvinte se assemelha ao comportamento do falante, particularmente quando o ouvinte entende o que se diz. O ouvinte e o falante, quando são uma única pessoa, se engajam em atividades tradicionalmente descritas como pensamento. O falante manipula seu comportamento. Ele o revê e pode rejeitá-lo ou emiti-lo de forma modificada. A extensão em que ele realiza tais atos pode variar amplamente, determinada tal variação em parte pela medida em que ele funciona como seu próprio ouvinte. O falante hábil aprende a modificar o comportamento fraco e a manipular variáveis que gerarão e reforçarão novas respostas em seu repertório. Tal comportamento é comumente observado nas práticas verbais da literatura, bem como da ciência e da lógica. Uma análise dessas atividades, assim como de seus efeitos sobre o ouvinte, leva-nos finalmente ao problema do papel do comportamento verbal no problema do conhecimento. Este livro descreve os principais traços de uma análise feita desse ponto de vista. A segunda parte descreve a topografia do comportamento verbal relacionada com suas variáveis controladoras, e na terceira parte, algumas das consequências da interação de variáveis. A quarta parte descreve a manipulação do comportamento verbal no ato de composição, enquanto que a quinta parte considera as atividades envolvidas na correção e na produção criativa de comportamento usualmente chamada pensamento verbal. Nenhuma suposição é feita acerca de qualquer característica exclusivamente verbal, e os princípios e métodos empregados adaptam-se ao estudo do comportamento humano como um todo. Um tratamento extensivo do comportamento humano em geral, feito segundo o mesmo ponto de vista, pode ser encontrado alhures. A presente explicação é autossuficiente. Um traço importante da análise que vamos empreender é que ela se volta para o comportamento do falante e do ouvinte individual. Não recorremos a conceitos estatísticos baseados em dados obtidos com grupos. Mesmo com respeito ao falante e ao ouvinte individual, pouco uso se fará de resultados experimentais específicos.
Os fatos básicos a serem analisados são bem conhecidos de qualquer pessoa educada e não precisam ser confirmados estatisticamente ou experimentalmente no nível de rigor aqui tentado. Não se fez nenhum esforço no sentido de acompanhar a literatura relevante. A ênfase será dada a um conjunto de fatos bem conhecidos, de acordo com a formulação do comportamento derivada de uma análise experimental mais rigorosa. A atual extensão ao comportamento verbal é assim um exercício de interpretação, mais do que uma extrapolação quantitativa de resultados experimentais rigorosos. A falta de rigor quantitativo é, até certo ponto, compensada pelo fato de que as condições a serem consideradas nesta análise devem, na medida do possível, ser acessíveis e manipuláveis. A formulação será eminentemente prática e sugerirá aplicações tecnológicas imediatas. Apesar da ênfase não ser experimental nem estatística, o livro não é propriamente um livro teórico no sentido comum. Ele não recorre a entidades explicativas hipotéticas. O objetivo último é a previsão e o controle do comportamento verbal.